Olá pessoal, eu sou Caim Wolf para o Detetive do Improvável. O que você diria se descobrisse que o satélite não é uma coisa tão nova? E não estamos falando do satélite natural da Lua. O tema de hoje é sobre um enigmático satélite que estaria orbitando a Terra há 13 mil anos e de uma origem muito misteriosa. Estamos falando do misterioso Cavaleiro Negro. Espero que gostem do vídeo e que aproveitem a introdução para dar um like ou se inscrever no canal. Vamos ao vídeo. O enigma do Cavaleiro Negro, que é Black Knight em inglês, seria um suposto satélite artificial que é reivindicado por alguns teóricos da conspiração. Para eles, se trata de um objeto de aproximadamente 13 mil anos de idade, de origem totalmente extraterrestre, e que vem por todo esse tempo a orbitar a Terra em um trajeto quase que polar. Críticos e acadêmicos têm classificado esse satélite chamado Cavaleiro Negro como uma teoria da conspiração e mais uma lenda urbana que combina várias histórias que na verdade não teriam sido relacionadas. Existe, no entanto, uma foto da NASA de 1998 que alguns dizem mostrar o satélite Black Knight, o satélite Cavaleiro Negro. Essa foto, na verdade, para os críticos, se trataria de um cobertor térmico perdido após uma atividade extraveicular durante a missão espacial STS-88. Bem, a humanidade vem lançando satélites em órbita há décadas. Para nós já é uma coisa normal e atualmente existem milhares deles sobre as nossas cabeças circulando nesse exato momento. Quem está no Equador até tem mais facilidade de ver. Muitos estão focados, por exemplo, nas telecomunicações. Outros na realização de mapeamentos e de outros estudos científicos. Alguns, inclusive, são visíveis aqui da superfície e também não é nenhuma novidade. Diversos desses dispositivos são empregados também para fins militares em missões secretas das nações mais poderosas no mundo. Isso aí também é um fato bastante corriqueiro e até admitido. No entanto, existe um suposto satélite chamado Black Knight, como falamos, ou Cavaleiro Negro, né, em tradução livre, que seria o quê? Seria, primeiro, realmente de origem extraterrestre e estaria, mesmo em livros mais antigos, numa órbita no nosso planeta já há 13 mil anos, como foi falado. E mais, segundo os defensores dessa ideia, os sinais transmitidos pelo dispositivo seriam, na verdade, eles teriam um conteúdo, e esse conteúdo seria uma espécie de mapa galáctico enviado por seres extraterrestres. Bom, de acordo com o que se sabe sobre o satélite Cavaleiro Negro, o mito, se é que é um mito, começou em 1899 com o famoso Nikola Tesla. Quando cientista, Tesla teria interceptado então uns sinais rítmicos através de um dispositivo que ele construiu. Na verdade, Tesla teria dito publicamente que acreditava que o sinal era proveniente do espaço, da parte mais externa da atmosfera, e que havia sido enviado por uma civilização alienígena, não era um sinal aleatório. Então era um sinal de origem potencialmente, talvez até de Marte, porque era o que estava na evidência na época do Tesla. Em 1920,
operadores de rádio teriam captado o mesmo sinal estranho que o Tesla teria ouvido. E mais tarde, também em 1928, cientistas realizando experimentos com transmissões, né, de ondas curtas, mais precisamente na cidade de Oslo, na Noruega, também teriam registrado historicamente esse mesmo sinal rítmico. Em 1954, alguns jornais, incluídos o St. Louis Post Dispatch e o San Francisco Examiner, chegaram a publicar uma matéria onde teria ao lado dela um suposto anúncio feito pela Força Aérea dos Estados Unidos a respeito da descoberta de 2 satélites em órbita ao redor da Terra. Eles teriam assumido publicamente. Contudo, vamos observar uma coisa. O mais intrigante dessa afirmação é que, quando o anúncio foi feito, nenhuma nação do planeta havia ainda lançado satélites em órbita, né? Ainda não tinha. O primeiro foi o Sputnik 1 russo, de 1957, marcando então o início da corrida espacial durante a Guerra Fria para a nossa história oficial. Aliás, segundo os relatos, o Black Knight, o Cavaleiro Negro, apresenta uma órbita polar e satélites com esse tipo de trajetória. Aí é que são mais novos, só começaram a ser lançados na década de 60. Os mais antigos, a órbita mais fácil é a órbita equatorial. A respeito de avistamentos, o que é que a gente teria então hoje? Em 1960, tanto os soviéticos quanto os norte-americanos, em plena Guerra Fria, já tinham lançado satélites em órbita, isso a gente sabe. Contudo, alguns analistas que trabalhavam para o programa de monitoramento feito por radar do governo, sobretudo americano, detectaram um objeto que, até onde se sabe, não pertencia a nenhum desses 2 países, nenhum dessas 2 grandes nações que eram quem tinha condição de lançar satélite naquela época. O dispositivo apresentava um período orbital de 104,5 minutos e sua órbita era bem excêntrica. Por quê? Era com um apoastro que chama de 1.728 km e um periastro de 216. Para quem entende, bem anômalo. Na época, a Marinha norte-americana estava rastreando um fragmento de um satélite de reconhecimento, que era parte de um programa chamado Programa Corona, que havia se perdido durante o lançamento em uma órbita semelhante a esse do objeto que eles chegaram a rastrear. Mas como as trajetórias não coincidiam exatamente, a teoria sobre o Black Knight persistiu, ajudou só a alimentar. A revista Time chegou então a publicar, nessa época, uma notícia semanas depois informando sobre a identificação do tal fragmento. Mas o problema é que a história sobre o objeto alienígena era mais interessante e ganhou mais notoriedade. É curioso, no mínimo, né? É esperado. Bom, depois, em 1963, o Black Knight teria sido então avistado pelo astronauta Gordon Cooper. Gordon Cooper trabalhou durante sua 15ª órbita a bordo da Mercury 9, pessoal, além de outras 100 testemunhas da NASA. Os técnicos que acompanhavam, né, e monitoravam e se comunicavam com o astronauta durante toda a missão através de radares em uma base situada na Austrália. Nessa ocasião, a explicação oficial da NASA foi a de que, após problemas com equipamentos eletrônicos do foguete onde estava o astronauta, Cooper teria inalado muito CO2 e por isso tinha tido o efeito colateral e sofrido de alucinações visuais, chegando então a afirmar que tinha visto o Black Knight. 10 anos mais tarde, em 1973, o escritor escocês Duncan Lunnan resolveu descobrir então a verdade sobre essas misteriosas notícias, o misterioso satélite, e analisou então os dados obtidos pelos cientistas noruegueses lá de Oslo, em 1928, que nós falamos. Lunnan chegou
à conclusão, então, de que os sinais, na verdade, formavam uma espécie de mapa estelar. E esse mapa apontava para Epsilon Bootes, uma estrela binária localizada na direção da constelação Bootes. É realmente curioso. Ele não tinha nenhum vínculo com a questão da ufologia até então. Segundo a teoria, então, do escocês, os sinais estavam sendo transmitidos ao povo dessa constelação de Epsilon Bootes a partir de um objeto com quase 13 mil anos posicionado em um dos polos, em um dos pontos que chamam de Lagrange da Terra. Bom, e para alimentar ainda mais essa história sobre o misterioso satélite antiquíssimo, em 1998, mais recente, durante o primeiro voo do ônibus espacial, a Endeavour, até a famosa Estação Espacial Internacional, astronautas a bordo da nave fizeram inúmeras fotos de um estranho objeto. Eles chegaram realmente a fotografar, as quais, por sinal, ficaram disponíveis no próprio site da NASA, por um bom tempo, que não é muito comum daquela instituição. Bom, segundo os mais céticos, apesar de diversas evidências, agora com fotos, que parecem realmente apontar para a presença de um satélite de origem suspeita, que há quase 3 mil anos se esconde em nossa órbita, na órbita da Terra, ao redor do nosso planeta, a lenda sobre o Black Knight, o satélite chamado Cavaleiro Negro, é resultado de uma série de histórias aleatórias. Na verdade, pense em diversas informações que foram costuradas, aleatórias que foram unidas, para formar uma verdadeira coxa de retalhos e dar credibilidade a algo que não seria real. Bem, a história sobre Nikola Tesla ter, em suas pesquisas, através de um aparelho, ter interceptado sinais anômalos oriundos do espaço, isso é real. Assim como o fato de os cientistas acreditarem que esses sinais haviam sido enviados por alienígenas, na época do Tesla. Contudo, hoje os astrônomos defendem que o fato que aconteceu com Tesla, dele ter captado os sinais, seria na verdade uma captação de sinais emitidos por pulsares, que são pequenas estrelas de nêutron que possuem radiação eletromagnética que cortam o universo e só foram descobertas no final da década de 60. O sinal seria pulsátil como ouvido pelo Tesla. Com respeito às notícias sobre a detecção do objeto por radares norte-americanos nos anos 50, mais tarde essas informações também foram estudadas e se associou à promoção, na verdade, de um livro de ficção científica que foi lançado pelo autor Donald Keyhoe, que era bem chegado a temas sobre a ufologia. Dando continuidade a outro retalho que formaria a coxa depois da década de 60, quando rumores sobre o Black Knight voltaram a circular, os Estados Unidos e a União Soviética já estavam em plena Guerra Fria. Tinha seus segredos. Então, portanto, se existissem projetos envolvendo espionagem por meio de satélites, e eles existiam, nenhuma das duas nações, por questão de segurança nacional, ia admitir. Inclusive, o Duncan Luna, que nós já citamos, ele chegou a oficialmente retirar suas afirmações após descobrir que havia feito sua análise com base em dados incorretos. Ele mesmo chegou a essa conclusão. Aliás, Luna afirmou que jamais relacionou sua teoria com objetos não identificados em órbita ao redor do planeta Terra. E por último, com relação às fotos clicadas pelos astronautas do ônibus espacial Endeavour em 98, os céticos que não acreditam na existência do satélite
apontam que após uma análise mais cuidadosa, a conclusão é que o objeto fotografado não passa de um pedaço de lixo espacial. É curioso a gente abordar esses temas de conspiração como o do misterioso satélite do Cavaleiro Negro. Se vocês observarem no vídeo, nós demos ênfase a muita da versão não defendida, muito dos céticos. E, assim como outros casos de conspiração, nós temos para os céticos a velha fórmula de pegar várias notícias reais, vários fatos históricos que vão alicerçar para eles uma farsa, que vão se unir para servir de base para o que eles chamam de farsa. Por outro lado, a versão dos que defendem a verdade da existência do Cavaleiro Negro, e entre eles eu estou falando dos clássicos livros de realismo fantástico. Sempre o mestre Robert Charroux não é um personagem que pode faltar, assim como Sérgio Orrus também cita em vários locais do seu site a presença do chamado satélite Cavaleiro Negro, que poderia ser os restos de uma civilização antiga, nossa, que poderia ser um contato que já houve oficial entre nós aqui na Terra e outra civilização, que poderia ser um investimento de uma civilização aleatória tentando entrar em contato com a gente desde sempre, e que as nações que têm o poder da conquista do espaço resolveram esconder. Bem, pessoal, o grande problema das pesquisas é justamente a chamada contra-informação. Você vê a NASA publica uma coisa, depois ela tira e depois distorce. Os astronautas afirmam e sempre tem um mistério, sempre tem uma coisa que não funciona. A credibilidade de homens que passaram num grande crivo, numa grande competição para ser escolhidos ao espaço, de repente se tornam pessoas sem credibilidade, pessoas mentirosas. Isso está presente, né? Nenhum dos fatos como nós vimos do astronauta Cooper, que depois foi atribuído dele não estar em plena sanidade uma vez no espaço. Isso acontece com outros famosos relatos de avistamentos de OVNIs na Salyut e em naves americanas, que também nós já citamos em matérias anteriores, logo no início do site do Detetive do Improvável. Então, assim, há uma grande contra-informação que deve ser considerada. É muito difícil a gente falar que é uma conspiração, quando é aqui na Terra, que todos têm acesso e que muitas pessoas, seria uma demanda muito grande de pessoas em ocultar uma informação dessa. Mas quando a gente está falando que existem satélites espiões feitos por nós mesmos, que a existência é negada, então por que não se negar facilmente? Porque seria difícil negar a existência de uma coisa impressionante como um satélite de 3.000 anos, como a existência do Cavaleiro Negro. E você, o que acha? Seria o Cavaleiro Negro uma prova de vida alienígena, uma prova de uma civilização humana antiquíssima? Ou seria só mais uma ideia de malucos conspiracionistas? Continue suas pesquisas, esse é o grande objetivo, incentivar a leitura, incentivar o estudo do realismo fantástico e chegarmos a algum lugar, mesmo que estejamos errados, se for o caso. Nós queremos a sua opinião, ok? Espero que tenham gostado deste vídeo, um vídeo mais simples, mas para mim muito curioso. Um grande abraço a todos, eu sou Caim Wolf e nos vemos no nosso próximo vídeo. Obrigado.